Acontecimentos no Quilombo. Aprendi muito estudando e fixei o aprendizado, colocando em prática aquilo que aprendia. Passei por diversos trabalhos, mas sempre estava acompanhando os acontecimentos com meus filhos no Quilombo e com os meus amigos na fazenda. No Quilombo eles viviam livres, mas miseravelmente. Faltava-lhes tudo, inclusive roupas e alimentos. O lugar era muito bonito, frio e nem tudo o que plantavam dava boa colheita. Desencarnavam por diversas doenças, principalmente as crianças. Meu filho, Tonho, ficou solteiro. Lá havia mais homens que mulheres. Ele não se apaixonou por ninguém e depois não queria deixar filhos para viver miseravelmente ou como escravos, e se preocupava com os sobrinhos. Era bondoso, leal e honesto. Estava sempre tentando ajudar os companheiros. Adoeceu. Tinha muita febre por causa de uma infecção. Delirava e me via. Tive permissão, ao sabê-lo adoentado, para ficar ao seu lado. Desencarnou e pude socorrê-lo. Ele foi conosco para a colônia, onde se adaptou rápido, maravilhado com o plano espiritual. Logo estava ajudando e trabalhando, grato pela felicidade que estava desfrutando. Pude acompanhá-lo nos primeiros tempos na colônia, ensiná-lo muitas coisas. Mamãe, como sou feliz aqui! Que lugar maravilhoso! É tão agradável não sentir mais frio. E ficou morando conosco em nossa casa. Estava sempre sorrindo, e nós, carinhosamente, o chamávamos de Tonho Feliz. Toby teve vários filhos. Muitos desencarnaram ao nascer, ou em tenra idade. Toby vivia bem com o esposo, Dito. Os dois amavam-se muito. Já estavam há 16 anos no Quilombo, quando ele foi invadido por capitães do mato, homens pagos para capturar escravos fujões. Atacaram de surpresa. Foi um massacre entristecedor. Estava na colônia, em casa, quando ouvi os apelos desesperados de Toby. Tonho e eu pedimos em pensamento permissão para ir até ela, e nos foi dada. Volitamos, e lá chegamos em instantes, e vimos o que estava acontecendo. Os capitães do mato renderam todos com facilidade. Estavam muito armados. Mataram os idosos. Eram apenas 4. E as crianças pequenas. Assassinaram-nos. Sem piedade. É que havia alguns anos estava em vigor a lei do ventre livre, e negros libertos não os interessavam. Jussara, minha neta, tinha casado com Tião, mocinho bom, que muito a amava, e eles tinham um filhinho de 2 meses. Mataram a criança no leito, diante dela, que ficou horrorizada, parada, olhando sem se mexer. Ela era bonita, herdara de mim os cabelos lisos e os traços de meu pai, seu bisavô. Um dos invasores, o que havia matado seu filhinho, a olhou cobiçando e quis violentá-la. Toby interferiu, querendo defender a filha, e foi morta. O invasor assassinou-a, enfiando em seu peito um facão. Dito, que veio atrás de Toby, ao ver a cena, pegou um pedaço de pau, golpeou o assassino várias vezes na cabeça, matando-o. Outro invasor atirou em Dito, que também desencarnou. Como é triste ver cena de violência. Tonho pediu ajuda e um grupo de socorristas veio ter conosco. Entre eles estavam alguns ex-escravos e se puseram a trabalhar calados, concentrados em prece, ajudando como podiam. Desligaram os que haviam padecido, mas nem todos puderam ser socorridos. Meu Deus, meu Deus! Escutava-se muito. Eu mesma o disse várias vezes, tentando me equilibrar diante de cenas tão marcantes. Os invasores prenderam os sobreviventes em 2 cabanas, medicaram os feridos leves e os mais machucados foram mortos. Esses não aguentam descer a montanha. É melhor que fiquem aqui, e mortos. Não vamos dar o luxo de enterrá-los. Deixem para os urubus comerem, disse o chefe deles. Planejaram passar a noite ali e partir no outro dia, logo que o sol nascesse.
Muitos eram os negros mortos. Haviam tentado bravamente lutar, mas não foi possível vencer os capitães do mato, armados e dispostos a matar. Nossos amigos presos ficaram amontoados nas duas cabanas, tentando saber quem estava vivo. Sofriam muito e alguns choravam. Outros pareciam apáticos, estremecidos com tanta dor. Eu os amava como se fossem de minha família. Tive muita pena deles e tentei confortá-los. Talvez me apiedei dos invasores. Teriam sem dúvida a reação dessa ação. Porém, senti um certo rancor. Por que tanta maldade? Por que? Como a crueldade faz mal? Para quem recebe é doloroso e para quem faz é terrível. Creio que a crueldade é um dos mais pesados fardos que se carrega. Ainda tenho muito que aprender, pensei. Não os odeio, mas agora também não consigo amá-los. E acho certo que a colheita deles seja dolorosa. Um dos socorristas me abraçou e confortou. Cabocla, já pensou que essas cenas tristes são colheita também? Que as vítimas podem ter sido carrascos anteriores? Compreendi que ele tinha razão e tratei de ser útil. Até os 2 capitães do mato foram desligados e também receberam, como todos, os primeiros socorros. Um deles, a mãe desencarnada, o levou para outro local, até que sua perturbação melhorasse, porque ele não tinha condições para ser levado a um local de auxílio. Por suas ações maldosas, ele ia vagar ou ir para o umbral, até que se arrependesse e quisesse se modificar para melhor. O segundo, que meu genro copiou, ficou horas por ali, sem entender que seu corpo falecera. Um grupo de vingadores, seus inimigos desencarnados, o pegou e, com ódio, o levou para o umbral. Toby ficou abraçada ao seu netinho. Os 2 adormeceram tranquilamente. Meu genro estava inquieto, matou um homem, mas não tivera intenção, e essa ação pesava muito para ele. Atacou-o por desespero, querendo defender a família que tanto amava. Foi acalmado por um socorrista e demorou para adormecer. Quando estavam todos desligados e adormecidos, foram separados os que tinham merecimento de serem levados para a colônia. Todas as crianças foram. Alguns negros que desencarnaram com ódio seriam levados para um posto de socorro perto do umbral. Seriam orientados. Ficariam os que perdoassem e aceitassem o socorro, e os que planejassem melhorar. Senão, poderiam sair e ir para onde quisessem. Procurei saber deles mais tarde. Foram 3 que não quiseram ficar no posto. Saíram para se vingar. Depois que todos partiram, tive permissão para ficar com o grupo de encarnados que estava preso, na tentativa de ajudá-los. Meus entes queridos desencarnados iriam demorar para acordar, e Manu ia cuidar deles. A noite para os prisioneiros foi angustiante. Temiam, choravam. Todos ali tinham alguém morto, um membro da família ou amigos, e nem podiam enterrá-los. Pela manhã, foram amarrados uns aos outros com cordas pelos punhos e tornozelos, e foi dada a ordem. Vamos, negros, descer a montanha. Voltarão à escravidão da qual nunca deveriam ter fugido. Partiram tristes, cabisbaixos. Muitos nem quiseram dar a última olhada para suas casinhas ou para os mortos que estavam jogados nos mesmos lugares em que caíram sem vida. Tião, o esposo de Jussara, minha neta, a abraçou, querendo protegê-la. Esta não mais falou, não chorava, estava apática e alheia. Ele deu um último olhar para o lugar que sempre teve por lar. Suspirou, e lágrimas escorreram pelo rosto. Tião veio pequeno, com o pai e um irmão, fugido de uma fazenda. A mãe morrera antes da fuga, e o pai, tempo depois, no quilombo, quando foi ferido numa queda, e o irmão estava entre os mortos, ali jogado. Sua dor foi grande, parecia que ia lhe arrebentar o peito. Medo e incerteza dominavam todos.
mas um tentava ajudar o outro. Desceram a montanha entre gozações e ameaças daqueles homens rudes. Mas alguns moradores do quilombo escaparam na hora da invasão. Estavam nas plantações e se esconderam. Passaram a noite ao relento, sentindo muito frio. Voltaram quando viram que todos desceram a montanha. Eram 9 homens e 3 mulheres, entre eles um neto meu. Desesperaram-se, choraram. Tentei consolá-los e instruí-los. Um deles, mais velho, resolveu assumir o controle. Disse alto: Não adianta ficarmos em desespero. Vamos enterrar nossos mortos. Jogar os 2 assassinos no precipício. Vamos ao trabalho, que todos estejam enterrados antes do anoitecer. Entristecidos, trataram de fazer o que fora ordenado. Enterraram todos e à tardinha se reuniram. Estavam cansados e muito tristes, e um deles, que estava mais equilibrado, disse: Não vamos acender fogo por uns 3 dias. Talvez voltem, se perceber que tem gente por aqui. Vamos ficar todos juntos numa casinha. Um ajudará a aquecer o outro. Havia pouco alimento. Os capitães do mato levaram tudo o que estava armazenado. No outro dia, começaram a se organizar e a repartir o que sobrou. 3 dias depois, um deles desencarnou. Havia tomado muita friagem e adoeceu. Fraco, triste, seu corpo físico morreu e pudemos socorrê-lo. Ficaram 11 e fizeram um trato. Iam viver como irmãos. Não queriam procriar, ter filhos. Temiam outra invasão e não queriam seus rebentos mortos como foram as crianças dali. Sempre ia visitá-los. Por anos assim viveram, um ajudando o outro, e foram desencarnando, até que a comunidade acabou. A libertação dos escravos aconteceu, e eles nem ficaram sabendo. Desencarnaram, desconhecendo esse fato. Mas foram todos socorridos, aceitando a ajuda oferecida. Tiveram uma existência sofrida, de privações, mas nunca perderam a fé. Foi uma reencarnação de expiação, mas também provaram que eram capazes de sofrer sem se revoltar. Acompanhei também a descida dos capturados, que foi em condições desumanas. Era difícil caminhar entre as pedras. Lhes era dado pouco alimento. Dormiam ao relento e, para se esquentarem, um abraçava o outro. Até certo ponto, os capitães andaram também. Depois, encontraram os cavalos que deixaram no vale, com um de seus homens aguardando, e os negros, cansados, tiveram que andar mais depressa. Quando chegaram à cidade, estavam, além de tristes, abatidos, cansados e esfomeados. Foram para um galpão da igreja e lá lhes foi dado o alimento. Puderam tomar banho e colocar roupas novas e quentes. Jussara não falou mais. Tudo o que fazia era automaticamente. Obedecia a Tião. Coma, Jussara, está gostoso. Coloque essa roupa. No outro dia, logo cedo, foram para o mercado e Tião rogava a Deus que permitisse ficar perto de sua esposa. Foram expostos no mercado. Se alguém reconhecesse entre eles um escravo fugitivo, poderia ficar com ele, mas teria que pagar uma taxa aos capitães do mato, que os haviam capturado. Os outros seriam vendidos. Tião abraçou Jussara, tentando protegê-la. Orava com fé. Orei também, e fiquei atenta procurando ajudá-los. Queria que uma pessoa caridosa adquirisse os 2 e cuidasse deles. Uma senhora viúva, que logo percebi por sua vibração ser bondosa, olhava tudo com tristeza. Fui até ela e lhe pedi: Por favor, senhora, compre aquele casal. Não me escutou, mas consegui que pensasse no assunto. Ela replicou pensando: Não compro escravos, não preciso. Faça então uma boa ação. Insisti. Ela então fixou seu olhar no casalzinho. Apiedou-se da mocinha. Quase uma menina, pensou. Muito bonita, pálida, quieta,
cabeça baixa, com um olhar distante. E o jovem que a abraça tem desespero e medo no olhar. Eles sofrem, e a senhora pode ajudá-los. Compre-os, por favor, implorei. Quanto quer por esse casal? Indagou a senhora para o mercador. Ele falou uma quantia alta. Ela ia desistir, mas voltei a insistir. Por favor, compre-os.